Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa terça-feira, dia 11 de abril de 2023, ao Mimico Quitlam Society. E hoje nós estamos recebendo o companheiro Davidson Borges. Davidson é da Casa Espírita Centro de Renovação Espiritual, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E Davidson vai conversar conosco sobre o tema Vinda de Jesus à Terra. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. E nós vamos passar a palavra para a Priscila, que fará a leitura e a oração inicial. Olá, boa noite. Eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de hoje é a mensagem 45, quando orardes. E, quando estiveres orando, perdoai. Disse Jesus em Marcos 11, 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende, invariavelmente, aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando não se conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios de desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor, a benefício de cada discípulo no Evangelho. E quando estiveres orando, perdoai. Nesse momento, vamos respirar fundo. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa noite. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, a Meimei, por nos unir hoje. Vamos pedir que o nosso palestrante tenha a palavra fácil, que a gente consiga absorver o máximo possível de todo o conhecimento que ele tem para compartilhar conosco. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado e muita harmonia. Que assim seja. Pode começar, Davidson. Obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Confere meu som, tá bom? Que caiu, eu entrei de novo. Tá tudo bem o som? Tá me ouvindo bem? Sim, estamos lhe ouvindo. Obrigada. Vamos lá. Hoje queríamos falar um pouco do porquê que Jesus veio à Terra, né? Da vinda dele à Terra. Quais os objetivos, né, dele ter vindo à Terra. Então, para começarmos, se nós formos falar aqui, por exemplo, 5 minutos, eu vou ensinar vocês sobre física, sobre a dualidade da luz, do efeito Compton, as partículas gêmeas separadas, né? Então, se em 5 minutos nós formos relatar sobre isso, ou ninguém vai entender nada, eu vou ser superficial, né? Porque esse tipo de conhecimento tem que ter uma base e leva tempo, né? Muitos e muitos estudos. Mesma coisa se formos falar sobre perispírito, sobre matéria, corpo físico, né? Campo eletromagnético do nosso corpo, são coisas que levam tempo de estudo, dedicação. Em 3 anos da passagem do Mestre Jesus, não poderia ser diferente.
Então, ele teve que se concentrar em trazer alguns princípios básicos da vida dele aqui na Terra, né? Porque nós tínhamos que fazer, como fazemos também aqui, né? Temos primário, colegial, ginásio, para depois chegar a uma faculdade, uma pós-graduação e assim por diante, né? Então, Jesus ele tinha que trazer alguns princípios básicos em 3 anos de atividade, de trabalho que ele teve aqui na Terra. Então, foi um esforço assim, hercúleo, né? Mas para a inteligência dele, nada era um obstáculo, né? Na evolução, no nível de evolução que ele está, nada é um obstáculo que ele não possa transpor. Então, primeiro, né, se a gente pegar uma noz de castanha, né, uma noz, ou qualquer castanha, se a pessoa não tem conhecimento, mesmo se estiver com fome, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquilo, olhar, é duro, morde, não consegue comer, vai jogar fora. Não tem valor, né? Mas a pessoa que conhece que ali dentro tem alguma coisa, ela vai bater, ela vai quebrar e vai se alimentar, né? Assim somos nós, né? Nos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, uma das formas que ele encontrou de trazer esse conhecimento eficaz foram com parábolas, né? Então, existe um motivo que ele veio nos contar essas parábolas, né? Foi a forma mais fácil de, em pouco tempo, nos passar conhecimento que nós retêssemos para avançar a humanidade, né? E nas parábolas é a mesma coisa, como uma castanha, nós temos que ir quebrando a casca para entrar mais a fundo, né? Como é que a gente quebra essa casca? Estudando, conhecimento, como Kardec falava, né? Espíritas, amai-vos, instruí-vos. À medida que a gente vai conhecendo, nós vamos perceber coisas, né? Entrar mais a fundo nos conhecimentos das parábolas de Jesus. É como lá no livro de André Luiz, lá no finalzinho do livro, quando a gente lê a primeira vez, está começando no Espiritismo, a gente passa desapercebido quando ele volta à Terra para ver a família dele, encontra a sua mulher casada novamente, e o atual marido da mulher dele, né, da ex-mulher dele, estava no espiritual já, estava doente, ele estava doente. Ficou perturbado a princípio com a situação, mas depois ele foi ajudar. E junto com o mentor espiritual que estava acompanhando, ele relata lá no livro que veio um ser um pouco estranho da natureza trazer algumas essências, algumas ervas, algumas coisas assim, né? Então, para a gente passa desapercebido, mas quem já leu um pouquinho mais a fundo, sabe que a natureza também tem espíritos que trabalham com a natureza, que cuidam da natureza, os elementais, né? Então, essa casca que nós temos que tirar através do conhecimento. Quando a gente lê a segunda vez, a gente percebe do que ele está falando, né? Ele não se aprofundou no tema, deve ter os motivos dele, mas a gente percebeu o que ele está falando. Então, o Jesus não podia falar tudo em 3 anos, né? Por isso que ele também falou que mandaria um outro Consolador, que restabelecia tudo o que ele disse, né? Esclareceria as coisas que ele não pôde falar na época, né? E explicar sobre física, sobre energia, né? Nem tinha Einstein para falar que matéria e energia é condensada, né? Então, não tinha como ele fazer, ele tinha que levar esse método das parábolas para fazer o ensinamento dele, né? E a gente vai se fixar em 2, depois daqui, os 2 objetivos principais do Evangelho de Jesus, da vinda dele, né? Então, a vinda de Jesus começou muito lá atrás, quando, mais de 1000 anos, os profetas falavam que ele já estava se preparando para vir, o Messias, para reencarnar, né? Muitos anos lá atrás, na formação do planeta, né, nos primórdios do planeta, quando nós tivemos um êxodo de Capela, dos degredados de lá, espíritos que estavam atrapalhando a evolução daquele sistema, e foram mandados para cá, para o nosso planeta Terra, que estava numa fase mais primitiva. E Jesus os recebeu de braços abertos, né? Imagine uma pessoa ser expulso, né, entre aspas, expulso, né, convidado a se retirar, porque estava atrapalhando a evolução daquele planeta, assim como nós vamos passar daqui a pouco por aqui, passar de expiação e provas a planeta de regeneração. Então, as pessoas mais maldosas, que não estão coniventes com a evolução do planeta, vão ser afastadas para outros orbes para continuar a sua evolução. E esses espíritos, eles eram muito inteligentes, muito avançados em muitas coisas, mas orgulhosos e, às vezes, duros, né? E eles perderam a casa, foram expulsos da própria casa, né? Então, isso é uma dor imensa para qualquer ser, mais duro que seja. É uma perda difícil, né? E Jesus acolheu com seu amor, como governador do nosso planeta, e
falou com eles, dando um incentivo que eles não ficariam órfãos, que ele mandaria alguns enviados dele para orientar, para ajudar na evolução espiritual deles, e ele mesmo viria depois, né, para dar um impulso no planeta e junto com eles também, né, para dar esse impulso, né, para trabalhar o coração deles, né. Eles tinham muito conhecimento, mas a dureza de coração fizeram com que eles fossem transladados aqui, transferidos para o planeta Terra, né. E assim foi que esses povos criaram algumas nações, né, algumas civilizações, como a Índia, né. A Índia lá, há muitos anos, né, receberam o conhecimento dos Vedas, 5.800 antes de Cristo, em 4 livros. Os Vedas significa conhecimento, né? Então, 5.800 anos antes de Cristo, já tinham esses conhecimentos, né? Depois o Krishna também, 3.200 anos antes de Cristo, com Bhagavad Gita, né? Então, esses conhecimentos foram trazidos para a Índia. Esses emissários, esses tarefeiros do Cristo, trouxeram esse conhecimento para a Índia. Tem coisas maravilhosas nesses escritos também, né? Só que são ensinos diretos e coisas que falam diretamente, né? Por exemplo, com metáforas, né? Então, por exemplo, nós temos uma metáfora assim: o homem sábio é como o mar, que recebe as águas de todos os rios e não transborda. Primeira vez que eu vi essa frase, foi realmente o mar recebe tantos rios e não transborda, né? Não é como um rio com seus afluentes, como chove muito, todos transbordam, né? Então, o homem sábio tem que ser assim, né? Se encher de conhecimento e nunca está cheio, sempre quer mais, né? Uma outra metáfora também: o homem sábio fica alegre e triste, mas nunca demais. Então, é ser sábio dessa forma, né? Alegria e tristeza em demasia também é desequilíbrio, né? Então, alegre e triste nunca demais, né? Nós temos tristeza e vamos ter alegrias, todos nós, uma pessoa sábia também. Mas a pessoa que sabe se equilibrar num extremo e outro, né, essa realmente é uma pessoa sábia, né? Nós tivemos no Nepal também o Siddhartha Gautama, o nosso Buda, né, que também trouxe conhecimentos maravilhosos sobre autoiluminação. Ele contava algumas histórias, né? Alguns seres inanimados assumiam algumas funções de pessoas, né? Por exemplo, a lua está triste, né? O sol está alegre, então dá alguma vida a seres, né? Alguns animais representavam alguns humanos, né, nas fábulas, como a cigarra e a formiga, a gente conhece há muito tempo, né? E tinham também as parábolas, que foi o que Jesus trouxe, né? Colocar as pessoas como centro da história. Então, o Buda também contava algumas histórias, né, para essa parte de iluminação pessoal, de reforma íntima. Uma das histórias que ele contava, né, é que existia um casarão, uma mansão, né, com muitos servos. E esses servos, né, um deles tinha uma função específica, que era pegar a água de um poço que existia próximo ali. Então, ele tinha 2 baldes com um pau, né, ele pendurava os 2 baldes, um de cada lado, o pau nas costas, e ia buscar água. A função dele era só essa: abastecer a casa de água. Então, ele ia toda hora, todo dia, trazer, né? E aí, em determinado momento, ele bateu um balde na beira do poço e rachou o balde. E aí ele ficou preocupado e falou: não, vou continuar levando. Enchi o balde, mas estava vazando bastante, chegava com pouca água lá. Então o serviço dele ficou menos eficiente. E aí que ele dá vida ao balde, né? O balde está no personagem, fala, o balde fala para aquele trabalhador: me deixa aqui, me joga fora, eu não sirvo mais para nada, eu não presto para nada. Você vê, eu te dou um trabalho danado, você enche de água, chega com quase nada, vai vazando tudo pelo caminho. E esse servo falou assim para o balde: mas nosso patrão está muito contente com o nosso trabalho. Falei: como contente com o meu trabalho, com o teu trabalho? Derrama toda a água, chega quase vazio lá, não presta mais para nada, me joga fora. Ele falou: não, mas quando eu venho no caminho, eu vou jogando semente de flores. E do lado que está o balde cheio, não derrama quase nada. Não vingaram as sementes. Do lado que você vazou, você foi regando todas as sementes que eu plantei. E vingaram muitas flores, está tudo florido. O nosso patrão está muito contente por isso, com a vista maravilhosa. Quantos de nós, muitas vezes, não nos achamos um balde rachado? Que não servimos para nada. E queremos enfiar a cabeça num buraco e não sair mais, né? Nos achamos incompetentes, infelizes e outras coisas mais, quando estamos deprimidos, pensamos, né?
Então, o Buda trouxe muitas coisas assim para o Oriente, né? Coisas muito maravilhosas para autoiluminação. No Egito, o Hermes Trismegisto, uma das frases dele muito famosa, né? Que está em cima é como que está embaixo. E hoje a gente sabe, pelo plano espiritual, que as cidades espirituais são iguais aqui. Melhoradas, mas são iguais, né? Nós somos uma cópia imperfeita de lá. Então, os feitos dos egípcios, as pirâmides, como fizeram, cortaram aquelas pedras, colocaram umas sobre as outras. O conhecimento que eles tinham, até hoje, a gente não sabe como fizeram aquilo. Na Grécia, nós tivemos outro emissário do Cristo, Sócrates. Está lá no começo do Evangelho, né? Sócrates e Platão, a filosofia deles, que é basicamente o começo do espiritismo, das ideias espíritas. Então, Sócrates ainda teve que morrer por cicuta, né? E foram salvar ele, ele falou: não vou sair daqui, porque se eu, como homem bom, não der um exemplo de respeitar as leis más, que dirá um homem mau respeitar as leis boas. Então, o emissário do Cristo que tinha um cabedal espiritual muito grande para chegar nesse nível, né? Lá em Israel nós tivemos Moisés, né? E os hebreus também têm a Cabala, que é uma linha de estudo que aceita a reencarnação, que aceita a mediunidade, né? Na China tivemos Confúcio, Lao Tse. Então nós tivemos muitos trabalhadores que o Cristo mandou para todos esses povos, né? E no judaísmo tivemos lá os profetas, né? Que formaram a Bíblia, o Velho Testamento, grande, grosso, né? Enorme. Mas interessante que lá tínhamos apenas 2 parábolas. Essas parábolas de Natã e Isaías, né? E o Novo Testamento, que são os feitos do Cristo, fininho, bem menor, né? Temos 40 parábolas. Então, 2 parábolas no Velho Testamento contra 40 parábolas. Então, a missão do Cristo foi trazer o ensinamento por meio de parábolas. Havia uma profecia até que falava: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, existia essa profecia, então estava previsto vir ensinar-nos por parábolas, né? Os judeus não tinham esse costume, foi uma estratégia de Jesus. Tanto que a gente vê que na Bíblia Antiga temos 2 parábolas apenas. Então, foi a forma como ele encontrou de trazer o conhecimento no meio dos costumes judeus, né? Lá eles tinham também a Cabala, uma interpretação baseada em reencarnação, mediunidade, como falamos, né? Que interpretava algumas coisas, como, por exemplo, a Arca de Noé. O dilúvio, a família, né? Os pares na Arca de Noé, dentro da religião, né? Que eles tinham essa coisa, se interpreta como o dilúvio, como sendo as tormentas do dia a dia da nossa vida. A família, né? O casal dentro do barco, ou seja, a proteção, o lar, né? A família, que protege das lágrimas do mundo. O dilúvio lá fora, né? A água. Então, a Cabala tem uma interpretação um pouco diferente de algumas coisas, né? Então, todos esses conhecimentos que vieram através dos parceiros de Jesus aqui na Terra, né? Vieram preparando o ser humano e até a própria vinda dele, né? Quando ele veio, ele se posicionou em ensinar por meio de parábolas, né? Como é que era a situação na época também, para a gente compreender a vinda dele, por que ele trabalhou dessa forma? Normalmente as pessoas tinham pouco conhecimento naquela época, eram pessoas simples, né? E ele falava parábolas, contava histórias do cotidiano deles. Ele tinha que adaptar os conhecimentos dele para a vida que eles conheciam, que viviam. O próprio local dele, Nazaré, Jesus de Nazaré, né? Nazaré é um vilarejo de pessoas muito pobres, né? Que as pessoas, até um apóstolo, se não me engano, foi Mateus ou Tiago, alguma coisa, não me lembro o nome exato. Ele falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando falaram para ele do Messias, né? Porque realmente lá não era um centro de estudo intelectuais, né? Então, por que ele fez dessa forma? Porque essas histórias, essas parábolas eram mais fáceis de serem guardadas, de serem repetidas e passar de boca em boca, passar nos escritos, sem serem tão distorcidas, né? Então, foi a forma que ele achou de nos ensinar. Por exemplo, eu aposto que pode ser que daqui uma semana, 2, né, muitas pessoas falam: o que falou disso naquela palestra? Eu não lembro direito, né? Sobre a vinda de Jesus, não lembro muita coisa. Mas a história do Buda que a gente contou aqui provavelmente vai ficar mais fácil na cabeça de vocês. Porque a gente guarda mais fácil as histórias, né? Mais fácil a gente lembrar. Então, Jesus
começava a ensinar dessa forma, para perpetuar o conhecimento. Ele sabia que isso ia se repetir de boca em boca, através dos escritos, dos ensinamentos de pai para filho, e assim ia perpetuar ao longo do século. E por isso que ele, quando estava entre pescadores, ele falava de rede, de anzol, de coisas que eram da vida deles. Estava entre pastores, falava sobre ovelhas, rebanhos, campos. Entre mercadores e dinheiro, mercadoria, pérolas. Então, para cada um tinha uma didática diferente. Ele adaptava os conhecimentos que ele queria passar ao público que ele estava falando. Coisa que muitas vezes nós temos essa dificuldade, né? A gente faz uma coisa igual para todo mundo, né? Ele não, ele adaptava de acordo com a circunstância, com o conhecimento das pessoas. E essas histórias, depois os discípulos debatiam, se aprofundando, e as pessoas também, conforme iam adquirindo mais conhecimento, iam se aprofundando. Então, ele conseguiu preservar os conhecimentos ao longo do tempo, e, com isso, até, por exemplo, Nicodemos, quando interpelou Jesus, como pode eu, já velho, adentrar o ventre de minha mãe e nascer de novo? Como é que pode isso? Interpelou Cristo quando ele estava falando sobre os processos de reencarnação. Ele não entendeu. Não era do conhecimento dele. Jesus falou, se eu vos falo das coisas aqui da terra e você não entende, que dirá eu falar das coisas celestiais? Importa que renascer de novo. Então, às vezes era difícil para as pessoas, até Nicodemos, que era um doutor na lei, teve dificuldade de entender isso. Então, Jesus tinha uma batalha muito grande com a ignorância que existia na época. Não eram pessoas letradas com conhecimentos. E aqueles que detinham conhecimento se aproveitavam, para explorar segundo as tradições que vinham de séculos. Você vê, no Marcos, pegando a parte de Marcos, dentro do Evangelho de Marcos tem 7 parábolas seguidas. Uma do semeador que saiu a semear, a do joio e do trigo, mas algumas coisas assim têm semelhantes em várias delas. Por exemplo, ele começa sempre assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Ele cresce e vira árvore. Você coloca o grão de mostarda, a planta, ele cresce e vira uma árvore. O fermento. O reino dos céus é semelhante a um fermento. Põe fermento na massa e ela fica toda levedada, ela cresce. Então, você põe fermento ali dentro da massa, mistura e ela cresce. Outra. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Um homem, tendo achado, cavou e escondeu. O outro acha e compra aquele campo. Então, está escondido o tesouro também. O que acha, se maravilha com isso. Outra ainda. O reino dos céus é semelhante ao homem que negocia e procura boas pérolas. Achando as pérolas, tira de dentro da ostra, vende tudo que tem para comprar essa pérola. Ou seja, para ficar com esse tesouro que estava dentro da ostra. Outra. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada dentro do mar, pega peixes de toda espécie. Ele lança a rede dentro do mar e pega todo tipo de peixe. Continuando, a rede cheia, os pescadores levam para a terra. Escolhe os bons para si e joga os ruins fora. O que essas parábolas têm em comum desses ensinamentos de Jesus? O reino dos céus, em todas elas, está dentro de alguma coisa, ou seja, está dentro de nós. Então, o que ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a alguma coisa, que sempre está dentro e que vai crescer. Cresce de dentro para fora. É a semente enterrada, é a pérola dentro da ostra, é a rede lançada dentro do mar. Então, o reino dos céus está dentro. Então, um dos ensinamentos que ele quis nos trazer, é que esse reino dos céus está dentro de nós, depende de nós, não depende de nada exterior. Todas as religiões antigas falam disso, de se transformar, de mudar, de buscar dentro. É com Confúcio, lá com Hermes, que falamos, Moisés, a Cabala no judaísmo, Buda, Sócrates, Platão e outros. Todas elas falam isso. O reino dos céus está dentro de nós. A transformação nossa interior necessária. Até o Buda tem um comentário que ele fez voltando para casa, que ele não precisava ter saído de casa para se iluminar. Perguntou para ele, por que saiu então? Ele respondeu, porque eu não sabia naquela época que eu poderia me iluminar aqui. Porque não adianta, não está lá fora. Está aqui dentro de nós, o autoconhecimento, a autoiluminação. Então, Jesus veio trazer esse aspecto também da autoiluminação.
Só que teve um diferencial nos ensinamentos de Jesus. Todos esses que nós citamos, Confúcio, Buda, Sócrates, né? Todos esses que nós citamos, eles trouxeram a autoiluminação, conhecimento para você se melhorar, você se transformar. Mas Jesus trouxe o diferencial do reino de amor, de amar ao próximo como a nós mesmos. Com Jesus e com os discípulos, ele criou, né, os serviços de ajuda ao próximo, aos mais necessitados, aos doentes. Os outros não criaram esse serviço de amor ao próximo, de benefício ao próximo. Então, Jesus veio trazer isso para nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Além da autoiluminação, amar ao próximo a si mesmo. Então, duas coisas que queríamos ressaltar da vinda de Jesus na Terra. Essa inauguração de serviço ao próximo, de amor ao próximo, que ele começou, que nós temos na doutrina espírita também, né? De conhecer, né? De ler, estudar, conhecer, para se autoiluminar, para aprender, para se transformar interiormente. Né? Mesmo que nós já lemos um livro, lemos de novo, e muitas vezes, nossa, eu tinha lido isso aqui e não percebi. Né? Então a gente aprende algo mais, tem muita literatura para a gente aprender. Então, primeiro, na doutrina espírita, a gente também preza. Um bom espírita tem que ler, tem que estudar. Lembrando que falamos no começo, que Allan Kardec falava, espírita, amai-vos, instruí-vos. Então, é necessário estudar muito. Nessa parte também, nós, espíritas, também levamos em consideração a fora da caridade na salvação. Então, nós vamos lá fazendo a sopa, doação de alimentos, assistência a moradores de rua, né? Mas essa é uma parte que é tudo para fora. Estamos fazendo para o outro, para fora. Nós precisamos das duas coisas. Não é só fazer a caridade também. Né? Nós temos que trabalhar essa coisa interior. Né? Que as coisas fora nos ajudam os outros, nos fazem nos crescer. Mas precisamos conhecer a nós mesmos para iluminar a nossa mente, o nosso coração. Né? Senão nós vamos ficar como aquelas pessoas que fazem a caridade automaticamente, têm um bom coração, mas não crescem. Com as duas asas que o espírito precisa ter, que é o amor, né, e o conhecimento. Então precisa ter conhecimento e amor. Né? Senão nós pecamos de ficar com uma asa mais fraquinha do que a outra. Né? E aí o equilíbrio no voo não é tão perfeito. Né? Então, já para quase finalizarmos essa explanação, né, vamos voltar à ideia da noz, da castanha. Né? Quando nós conhecemos o que está lá dentro, nós vamos quebrar essa casca para buscar o alimento. Se não conhecemos, vamos passar fome. Não vamos nem perceber a riqueza do conhecimento que está ali na nossa porta, naquele livro, naquela situação. Nós não vamos dar valor. Então, vamos entender que nós precisamos estudar um pouquinho de tudo para crescer espiritualmente, de ciência, de filosofia, de religião, né? E não esquecer aquilo que Jesus veio trazer também, o amor ao próximo, né? A Deus, ao próximo, como a si mesmo, mas que o reino de Deus está dentro de nós. Precisamos fazer essa reforma íntima, essa iluminação, essa autoiluminação, para crescermos espiritualmente, para a gente conseguir com nós mesmos poder realizar grandes coisas, grandes feitos, como ele falou. Tudo o que eu faço, vocês podem fazer. E muito mais. Vós sois deuses. Né? Então, vamos tentar ser esses deuses que Jesus disse que nós somos, através do conhecimento, da iluminação, né? E do amor ao próximo. Esse foi o principal propósito da vida de Jesus. Conhecimento, iluminação e caridade com o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Davidson, muito obrigada. Você pode finalizar com a prece? A prece? Ok. Obrigada. Então vamos aproveitando a elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, a todos esses trabalhadores que ao longo de milênios, de séculos,
vieram trazendo o conhecimento para a melhoria da humanidade. Perdoa-nos, Mestre, que estamos até hoje aprendendo aos poucos a sua lição de amor, aprendendo a se melhorar. Mas sabemos que todos um dia chegaremos lá, nos tornando anjos siderais. Permita, Senhor, que cada dia possamos melhorar a nossa paz interior, o nosso trato com o nosso irmão, os nossos pensamentos a iluminar o planeta, as nossas emoções em socorro do nosso próximo, transformando as nossas energias em bálsamos de luz, para nós mesmos, para todos que convivem conosco. Que possamos, durante toda a semana, lembrar um pouco do seu esforço para trazer as suas parábolas, os seus ensinamentos, para aprendermos a iluminar o nosso próprio ser. Que assim seja, graças a Deus.